Aleluia. Então, o irmão apareceu, amém? Louvado seja Deus, então, toda a glória para o nosso Deus. Aleluia. Só Ele mesmo para nos sustentar, para nos dar força, porque quando a gente olha assim, só dá vontade de largar, porque é muitas críticas, muitas coisas. Então, só o nosso Deus mesmo para nos dar força e continuar na peleja. Louvado seja Deus. Porque se não fosse Ele que estivesse ao nosso lado, nos dando a força, segurando nossas mãos, o que seria de nós? Louvado seja Deus. Então, com o nosso Deus a gente ganha tudo, louvado seja Deus, nós temos tudo. Porque sem Ele nós não somos nada. Então, eu vou deixar uma pequena palavra aqui em Salmos 124, que fala assim: só Deus pode livrar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu saí ali, vim correndo, passou o horário, que eu ia pregar. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim o ônibus demorou, Demorou, eu falei, não, vou pela fé. Aí chegou, peguei bom dia, eu estava mais um pouquinho, mas na frente eu pego o ônibus, E foi indo, nada de ônibus passar. Quando passou o ônibus, eu estava já, essa aqui mas eu peguei, Louvado seja Deus. E vim, correndo, porque quando fala, que a gente não chega muito no horário, mas a gente tem que cumprir o que nosso Deus, botou aí, louvado seja Deus. Então eu pedi uma palavra a ele, antes de coisa tudo, ele me deu em Salmo 124. Aleluia. Então ele fala assim: só Deus pode livrar o seu povo, louvado seja Deus. Então se o nosso Deus não livrasse nós, o que seria de nós, Porque ele deu o filho dele para nos ajudar, Porque ele saberia que a gente não ia aguentar tudo aquilo que o filho dele passou, louvado seja o nome do Senhor. A gente não aguenta, uma gripezinha, uma tosse, louvado seja o nome do Senhor. Imagina que o nosso Jesus Cristo passou, louvado seja Deus. Mas muito, das costas ao nosso Deus, e sabendo que o nosso Deus é lindo, que fez tudo por nós, por amor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a palavra do nosso Deus diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. E se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos homens se levantar contra nós, Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso Deus está ao nosso lado, Louvado seja o nome do Senhor. Aonde passar, onde a gente for, a gente pede a Ele proteção, a gente pede a Ele para nos guardar, porque só Jesus para nos guardar do mundo que está hoje, louvado seja Deus. E quando a gente sai, a gente pede proteção ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só Ele está ao nosso lado, só Ele sabe o que a gente passa, Porque a gente não, muitas vezes a gente não pode lutar com os irmãos. Então é entre nós e Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então tudo que a gente passa é entre nós e Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele está vendo tudo, porque Ele tem o olho, sabe de fogo, louvado seja Deus. Então Ele sabe. Ele sonda o coração de cada um, Ele sabe que a gente precisa e que a gente não precisa, mas Ele sempre está ali. Ele nunca dá as costas para nós, mas muito das costas para o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, se não fosse, quando os homens, quantos homens ficam aí, louvado seja Deus? Quando entra, até a gente mesmo fica irado, Quando a gente não tinha o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente se irava, Imagine a fúria de um homem se levantar, louvado seja Deus, aleluia, contra nós, Então a fúria de um homem, louvado seja Deus, aleluia, ali, herói, louvado seja Deus. Então só o nosso Deus, para te pedir o nosso Deus para acalmar, louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente só pede quando tem algo, briga, a gente só pede ao Senhor para acalmar, não botar mais lenha na fogueira, Porque não vai dar nada bem. Então a gente pedindo ao nosso Senhor, tudo se acalma, louvado seja o nome do Senhor. O que eles queriam ver tanto, querer ver aquilo, não, nosso Senhor acalma, porque a gente pede a Ele: Senhor, acalma essa tempestade, louvado seja Deus. E no 3 ele diz assim: eles estão nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, Então ele fala, Então eles teriam engolido vivo, Louvado seja Deus, por causa da ira, Louvado seja Deus. É como dizer, tem que respirar 10 vezes, Aleluia. Mesmo que a gente passe e ouça uma palavra, mas muitas das vezes assim, vem aquela coisa, mas a gente tem que respirar e pegar na mão do Senhor, Porque a gente somos humanos, Deus sabe. Porque a gente não é muito descrito em sangue de barata, Mas só o nosso Deus para sondar cada coração. O nosso Deus sabe da temperatura de cada um, porque foi Ele que nos fez do ventre da nossa mãe, nos guardou. Aleluia. E como eles, são assim,
nós também, né? Louvado seja Deus. Quando a gente não tinha Jesus, a gente era ligado. Louvado seja Deus. A gente não queria conversa diária, nem da igreja, nem passar, né? Louvado seja Deus. E hoje a gente estamos aqui para a glória de Deus, né? Caímos e levantamos, mas estamos na presença do nosso Deus, porque não tem outro, né? Louvado seja Deus. Digo para meus filhos, para meus filhos, né? Que se afastarem do caminho, voltam para Jesus, porque no mundo não tem nada. Você vê muitas coisas acontecendo, então volta para o caminho do Senhor, né? Porque você ganha mais, louvado seja Deus. Aleluia, ouvindo a palavra do Senhor sentadinho, mesmo que não aceite, mas fica ali, ó, venha ouvir a palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus. Que um dia vai tocar no teu coração de novo, mas vai servir ao nosso Deus, porque não tem outro, louvado seja Deus. Então só o Senhor está segurando a nossa mão, porque sem segurar a mão do nosso Deus, a gente cai, louvado seja Deus, né? Aleluia. E sair da presença do nosso Deus para ir para o mundo, a sofrer, né? Louvado seja Deus. Se for a gente com o Senhor Jesus, a gente já passa. Imagina se a gente largar o nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? A tristeza toma logo conta, né? E o semblante cai, louvado seja Deus. Não fica mais aquela brilhante, né? No nosso rosto. Porque a tristeza tomou conta, né? Então nosso Deus dá alegria, dá amor, mesmo a gente, né, com problema, porque o Senhor é maior do que os nossos problemas, né? Ele resolve, Ele está na nossa frente, só basta a gente ir e está tudo já resolvido, que a gente pensa, né, que a gente não vai conseguir, não, a gente consegue, porque pegando na mão do nosso Deus, a gente recebe a nossa vitória, e a gente sai dali, né, regozijado, feliz da vida, né, louvado seja Deus, e pedindo a nosso Deus, Senhor, vai na nossa frente e resolve. Toma conta, Pai, né? E ali tudo se resolve. E às vezes você sai até ali mesmo agradecendo o nosso Deus. Eu minha esposa mesmo agradeço. Eu pulo de alegria e falo, Senhor, muito obrigado. Eu sei que eu não mereço nada, não sou nada, mas muito obrigado, Senhor, né? Eu estou com a causa aí, mas está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu creio que vou receber a minha vitória. Louvado seja Deus, porque só tem Ele para a gente também entregar, né? Louvado seja Deus, está no momento dele, na hora dele, no relógio dele, no tempo dele, né? Mas eu sei que o dia vai chegar, né? Nem que eu tenha perninha de bengalinha, meu filho cuidar de mim, mas eu sei que eu vou chegar mesmo, vou ganhar minha vitória. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Então, né, ele diz assim no 6, bendito seja o Senhor, aleluia. Seja o Senhor que nos deu por presa aos seus descendentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se e nos acampamos, né? Então, igual o Salmo 191, né? Ele fala que é para a gente não assentar na roda dos escarnecedores, né? Porque ele sabe, porque ele não tem nada de bom, né? Então, a gente só vai ver se recuperar, né? A gente não vai falar do amor do nosso Deus, a gente vai falar outras coisas, né? E quando é para a gente falar do amor do nosso Deus, aleluia. Então ali nosso Deus, né, ele faz o que? Ele nos livra, né? Quantos pássaros, né, você olha assim pro dia, tem dois pássaros, né, como falam, que não deve nada a ninguém, já está indo para amanhecer no dia, né? Louvado seja Deus. Então nosso Deus quer a gente clamando a Ele, pedindo, louvado seja Deus, e pedindo, né, proteção a cada dia, louvado seja Deus, aleluia. É o que eu falo, tá? Peço a Ele, né? Eu falo, Senhor, eu vou sair, mas me guarda, porque a gente não sabe como é que está lá fora, a gente não sabe os pontos de hoje, como é que está, né? Louvado seja Deus. Então nosso Deus, tudo isso Ele ouve, Ele faz, Ele nos guarda, louvado seja Deus, aleluia. Então nossa alma escapou, né? Como um pássaro do laço do passarinheiro. Então ele se quebraram, porque o nosso Deus quebrou, né? Se vinha alguma coisa de ruim, ele quebrou, louvado seja Deus. Então ele escapou nós, né? De algo que vinha, né? Ou não é pra gente, pra outra pessoa, mas quebrou ali, louvado seja Deus. Porque o nosso Deus é assim, ele é fiel, ele é maravilhoso, louvado seja Deus, né? Ele sabe, ele guarda. Então ele fala assim no 8, o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra, né? Então nosso Deus é assim, o nosso socorro só vem dele, louvado seja Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então só tem que olhar para você e pedir aí, Pai, socorre-me, né? Louvado seja Deus. Olha o que a gente está passando, Pai, mas Ele sabe, mas Ele quer que a gente abra nossos lábios, louvado seja Deus, e o nosso socorro só vem do Senhor, louvado seja Deus, aleluia, porque o nome do Senhor, né,
que faz o dia lindo, o céu, né? Esse azul maravilhoso, louvado seja Deus. Aleluia. Só o nosso Deus para fazer tudo isso por nós, né? Porque Ele deu o Filho dele, louvado seja Deus, por amor, né? Aleluia. Porque a gente não vai pegar o nosso filho e vai fazer o que nosso Senhor Jesus Cristo fez, né? Não. Louvado seja Deus. Mas o que o Pai dele fez por nós é muito digno, né? Louvado seja Deus. Então eu só tenho que honrar o nosso Deus, louvado seja Deus. Aleluia. E não, né, largar as coisas do nosso Senhor, se a gente ouvir palavra que vinha bater, né, que vinha machucar. Louvado seja Deus, só alegria na presença do nosso Senhor. É isso que Ele quer, que a gente ouça, né, palavras de abatimento para sair da presença do nosso Deus. Aleluia, para transformar, né, a casa do nosso Deus, não. Né? Pedir ao Senhor, Senhor, se for para mim, correção, né? Que eu venha me consertar, que eu venha fazer o que o Senhor quer que a gente venha fazer, né? Louvado seja Deus, mas não se afastar da presença do nosso Deus, né? Aleluia. Porque Ele não quer ver o mal de nenhum de nós. Ele só quer que a gente siga os mandamentos dele, só quer que a gente, né, faz frente, louvado seja Deus, ao caminho dele, porque não tem outro, né? O caminho é esse, seguir em frente, louvado seja Deus. Então pedir a Ele, né, por essa palavra nessa tarde, aleluia, né? Ele ia dar outra, né, mas abre nessa, louvado seja Deus, como que vai ser essa, louvado seja Deus, e foi essa, né, louvado seja Deus. Eu só tenho muito a agradecer a Ele por tudo, louvado seja Deus, o que eu tenho e o que eu não tenho, que Ele há de me dar, né, cada um de nós também, louvado seja Deus, aleluia. Então foi essa palavra, né? Eu só tenho que agradecer mesmo nessa tarde. É pequenininha, né? Mas que vem caber no coração de cada um, né? De cada um vai pegar seu pedacinho de bolo, louvado seja Deus. E não deixe o nosso serviço por nada, né? Louvado seja Deus. Porque a salvação é individual, né? Filho não vai salvar mãe, nem mãe vai salvar filho, nem marido, nem ninguém, né? Cada um vai seguir, né, o que tem que fazer, porque o nosso Deus falar, né, que naquele grande dia esse céu vai se rasgar. E muita gente chama hoje e não quer ouvir, né, tá igual na arca de Noé, né, louvado seja Deus. Deus botou Noé para chamar os povos, ninguém quis, né, disseram que Noé estava louco, né, mas quando ele viu, né, o dilúvio de água ali, né, louvado seja Deus. Então eles queriam abrir a arca, mas Deus é sábio, né? Ele sabia que Noé ia querer abrir a arca para salvar todos, né? Mas Deus deixou por fora, né? Louvado seja Deus, mas porque a palavra do Senhor vem se cumprir. Porque chamado é que nem hoje, a gente chama, fala, ninguém quer ouvir. E a gente fala que um dia Jesus vai voltar. Muitos não estão nem aí, né? Mas um dia esse céu vai se rasgar e muitos vai ver que Deus é Deus, né? Louvado seja Deus. Então que a gente vinha cada vez mais ficar na presença dele, louvado seja Deus, né? Não olhar para trás, nem para o lado, nem para o outro, mas sempre para frente, porque Jesus é o nosso alvo, né? É o nosso refúgio, foi Ele que nos resgatou, né? Que a gente estava ali cabisbaixo, a gente não tinha força, né? Mas o nosso Senhor deu força, a gente estamos aqui de